vamos começar. Continuar, na verdade. A gente parou na brachá que fala Mechim Tzadei Gaver, certo? A gente fez até aqui a primeira metade de Birkot HaShachar. A gente vai continuar agora para a segunda metade, o que falta. Espero que a gente consiga acabar hoje. E, de novo, essas brachot de Birkot HaShachar, elas são o começo do dia. A gente vê o que a gente tem para agradecer a Hashem, quais são as coisas básicas que a gente tem no dia a dia. E com isso a gente vai agradecendo. A partir daqui a gente pode começar o dia. Tá bom? As primeiras a gente já fez, até a última que a gente viu, Orokah Aretz Elamayim, que a terra está sobre água. A gente explicou qual o sentido disso. Agora a gente vai seguir para a próxima, tá bom? Tem uma pergunta da outra aula? Podemos continuar? Continuando. Eu estou com outro Sidur hoje. Tem um azul aqui? Tem. Deixa eu pegar um azul então. A gente acerta. Deixa eu pegar um e a gente acerta a página. A gente fica junto, Rosa. Não, fica junto. Aqui, página 25. Página 25, tá bom? Nesse daqui na página 25. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta brachá da página 25. Nesse daí é na página 10. Página 25, a sexta brachá. Nesse no marrom é a página 10. A brachá diz o seguinte, tem aqui duas linguagens. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amechin mitzadei gaver. Tem gente que fala asher echin mitzadei gaver. São duas linguagens, mas a ideia é a mesma. Está falando sobre os passos da pessoa. Agora, o que são os passos da pessoa? O que vocês acham? A gente está agradecendo o quê? A gente agradeceu que abre os olhos, consegue se mexer, que consegue levantar, ficar de pé. O que são os passos da pessoa? Alguma ideia? Os passos. Mitzadei são os tzeadim, são os passos que a pessoa dá. Como ela avançasse na vida? Isso que vem na cabeça. O caminho que a pessoa vai seguir, certo? A gente agradece pelo caminho que a gente vai seguir. O problema é que isso é muito geral. É difícil agradecer pelo caminho que a gente vai seguir. Não é uma coisa prática, uma coisa muito clara. E as brachot, né? E as brachot, a gente falou que são geralmente coisas claras com um aprofundamento. A visão, capacidade de olhar, capacidade de se mexer. Tem que ser uma coisa um pouco mais clara. Então, o que é mais básico na capacidade de andar? O que a gente tem que faz com que a gente consiga andar? Uma coisa muito simples que se perde isso é bem problemático, que é o equilíbrio. Capacidade de se equilibrar. Já viram alguém andando na rua e teve alguma coisa e caiu no chão, perdeu o equilíbrio? O equilíbrio é muito fácil de perder. Um pouquinho, você dá 3 voltas, você perde equilíbrio, certo? Dependendo da idade. Às vezes 2 voltas, cada um é com as suas voltas. Mas o equilíbrio é uma coisa que é tão simples, tão básica que a gente tem no corpo, que se perde ele, você não tem mais como andar, não tem como sair por aí. Essa é a primeira coisa que a gente agradece no dia, uma das primeiras coisas, certo? A Mechim Mitzadei Gaver, o mais simples dessa brachá, está falando sobre o equilíbrio. Agora, a gente está vendo que tudo que Ramim fala nas brachot tem um aprofundamento a mais, certo? Eles falam uma coisa que todo mundo consegue entender, mas tem alguma coisa a mais para chegar aqui. O que seria o equilíbrio, não no mundo material, prático, e sim no mundo emocional ou espiritual? O que é o equilíbrio? É o equilíbrio da nefesh. A neshama, a nefesh da pessoa, a personalidade, ela também tem que buscar sempre um equilíbrio. Você não pode ser nenhum extremo. Tem conhecido o Rambam, fala que tem o Shvil HaZahav, tem o caminho dourado, caminho de ouro. Você tem que buscar equilíbrio entre as duas coisas. Você não pode seguir nem muito para um lado, nem muito para o outro. Aí traz vários exemplos. Alguém que ele é pão duro não é bom. Por outro lado, alguém que distribui todo o dinheiro também não é bom, porque você tem que cuidar de você mesmo. Alguém que ele é extremamente egoísta não é bom, mas alguém que faz tudo pelos outros e não pensa nele mesmo, em alguma hora também ele não vai ter nada. Certo? A pessoa tem que procurar sempre o equilíbrio entre essas duas coisas. O que acontece, o que dificulta é quando tem duas midot, digamos assim, duas virtudes, qualidades, que se encontram em conflito. Qual você escolhe, certo? Aqui é uma situação mais difícil. Então, por exemplo, o marido chega em casa, encontra a esposa, eles vão sair, tem um casamento, a esposa pergunta como eu tô. O que você acha? Como eu tô, certo? Pergunta que ele não pode falar o que ele realmente acha às vezes. Por outro lado, ele vai fazer o que? Ele vai mentir? Por um lado, tem a verdade. A gente falou, a verdade é importante. Então, o que ele vai fazer? Por outro lado, ele não quer brigar. Ou vai aquele marido que não sabe nem usar um martelo, mas ele tem uma caixa de ferramentas. Ele decide pendurar o quadro na parede. Ele pendura o quadro, super orgulhoso, o quadro todo torto, e pergunta para a esposa, gostou? Ele ficou lá um maior tempão, com dificuldade, não sabe o que fazer e tal.
que ela vai falar? Tá? Vai falar que está torto? Vai falar que não ficou bom? Certo? Então, tem situações, a Gemara discute situações parecidas, ela fala, o que você faz? Quando de um lado você tem o emet, a verdade, do outro lado você tem a paz. Shalom entre os dois, o que é mais importante? Nesse caso, a Gemara fala que o shalom é mais importante. Você pode mentir para alcançar a paz. Certo? Só não é para sair enganando as pessoas, falando, eu estou tentando fazer paz com todo mundo. Mas não, nessas situações você tem um equilíbrio que precisa atender para um dos dois lados. Mas geralmente a gente busca o caminho do meio. Tem uma história legal que eu ouvi uma vez. Tem uma yeshiva em Yerushalayim chamada Yeshivat Mir. É a maior yeshiva de hoje em dia, em Israel, tem 5.000 alunos. E o Rosh Yeshiva anterior chamava Rav Natan Tzvi Finkel. E uma vez, nessa yeshiva tem 10 sinagogas, eles têm vários Batei Midrash, não cabe todo mundo em um lugar só. E alguém que quer um lugar fixo para estudar todo dia, leva um tempinho, porque é muita gente. E teve uma vez que um aluno que já estava 1 ano estudando, não tinha um lugar, ele ouviu dizer que tinha alguém que ia sair no ano seguinte. Então ele combinou com o responsável ali do Beit HaMidrash, olha, quando o cara for embora, ano que vem, você dá lugar para mim. E o cara falou, tá bom, não tem ninguém esperando, você está na fila, o lugar é seu. Bom, esperou acabar o ano, começou o ano seguinte, chegou contente, finalmente ele tem um lugar, chega lá, tem alguém sentado, alguém pegou o lugar dele. Ele vai falar com o responsável da sinagoga, todo mundo escuta o cara é o responsável. Aí ele falou, como assim, alguém pegou esse lugar? Peraí, eu vou com você até lá. Então, chegando lá perto, e o cara para. O responsável da sinagoga para e fica olhando. Fala, olha, não tem o que fazer, não vai dar para tirar. Sinto muito. Ele falou, por quê? É meu lugar, a gente combinou. Ele falou, não, aquele cara que está ali, ele paga metade da yeshiva, todo mês. É o maior doador da yeshiva. E o Bahur falou, olha, eu sinto muito, mas é meu lugar, a gente combinou, eu quero meu lugar. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar andando por aí? Falou, não sei, não tenho o que fazer, vamos falar com o Rosh Yeshiva, ver o que a gente faz. Foram para o Rosh Yeshiva, explicou a situação, olha, eu prometi o lugar para ele, mas quem está sentado lá, quem pegou o lugar é o maior doador da Yeshiva, o que a gente faz nessa situação? O Rosh Yeshiva olhou para ele e falou, olha, não entendi a dúvida. Por um lado, você tem a promessa que você fez, do outro lado, você tem dinheiro. O que é mais importante? Promessa que você fez, o dinheiro a gente se vira. Aí foi lá, conversou com o doador e explicou a situação, mas tipo, tem gente que não tem nem dúvida nessa situação. O equilíbrio dele é claro. A gente se confunde às vezes, eu vou perder dinheiro, essa mitzvah custa dinheiro, quanto eu vou gastar e tal. A gente se confunde às vezes, mas tem pessoas que eles estão equilibrados. Nessa brachá a gente fala sobre o equilíbrio, não é só o equilíbrio de não cair. Isso daqui é o básico, é o primeiro entendimento, mas mais profundo que isso, o Ramim querem passar pra gente que a gente tem um equilíbrio, cada um ele tem um equilíbrio natural que ele precisa, às vezes, acertar um pouquinho, certo? Não ir para nenhum dos dois extremos. Então essa é a brachá de Amechin Mitzadei Gavel. Fora a questão que é mais profunda, de que a Kadosh Baruch Hu ajuda a gente a chegar no nosso caminho, ele está acompanhando a gente, ele faz a gente chegar no nosso objetivo, certo? Isso daqui é uma ideia mais profunda, que também pode ser aqui, pode pegar nessa brachá também, mas ela é mais difícil de ver no dia a dia. A gente consegue, depois de muito tempo, passou muito tempo, a gente consegue olhar para trás e perceber algumas coisas, certo? Por exemplo, eu estou aqui por causa de um encontro. Eu estava no Yavne, e teve um domingo que teve um bar mitzvah não, um brit milá. Meus pais foram, falaram, vem junto, vem também. Aí eu fui, e justo lá tinha um rabino da yeshiva. Ele falou, hoje é domingo, hoje vai começar a yeshiva, vem conhecer a yeshiva de Cotia. Aí eu fui conhecer a yeshiva de Cotia, gostei, depois de 2 meses eu mudei para lá. E aí eu segui o caminho da yeshiva, senão eu teria seguido outro caminho. Quer dizer, uma coisinha que você nem percebe e te mudou o caminho completamente, certo? Isso a gente percebe muito tempo depois, não dá para colocar isso na brachá. A brachá tem que ser uma coisa que você consegue ver. Só que a profundidade dela pode ser isso também. Ótimo. Próxima. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. O que significa she'asa li kol tzorki? Que fez para mim tudo o que eu preciso. Tudo o que eu tenho. Certo? Tudo o que eu preciso, eu tenho. Quem concorda com essa afirmação? Quem concorda? Tudo o que eu preciso, eu tenho. Não me falta nada. Estou ótimo. Aí você vai se falar. Tudo que você quer, tudo que você precisa, tem diferença. Tudo que você quer é o que você precisa, certo? Realmente, essa daqui é a diferença. O que é She'asa li kol tzorki? Quando você fazia essa brachá, quando você colocava sapato. Quando a pessoa levantou, pisou no chão, andou um pouquinho, colocou o sapato, se fazia brachá She'asa li kol tzorki. Porque, basicamente, alguém com sapato e sem sapato são diferentes. O cara que tem sapato, ele pode sair de casa, pode trabalhar, pode fazer o que ele precisa. O cara que está descalço não vai sair na rua assim. Certo? Não pega bem, não saiu na rua, não é normal andar descalço. Então o sapato, o que é She'asa li kol tzorki? Que me deu as ferramentas que eu preciso para alcançar o que eu quero atingir, o meu objetivo. Certo? Por isso que quando tem só
Eu acho que é o que curso, não? Tisha B'Av também, Tisha B'Av. Não faz. Porque está faltando o Beit HaMikdash, então a gente não coloca o sapato, coloca sapato de outros tecidos, mas não de couro, que é mais importante. Então, mas o que é o sapato? O sapato representa, olha, agora eu posso sair de casa e fazer minhas coisas. Mas o couro, na verdade, é por causa da gavá também, do conforto, né? Do conforto também, sim. Mas o sapato, justamente, ele representa isso. Por isso, essa brachá é ligada justo com o sapato. Porque o sapato é o básico que eu preciso para poder sair de casa. Certo? Era o que era considerado o que eu preciso para sair andando por aí. Então, Shassali Kotzorki me deu as ferramentas para conseguir o que eu quero. Ele não me deu tudo de cara, não me deu tudo na mão, me deu as ferramentas para conseguir isso. Tem um livro chamado Magid Meisharim. É um livro do Rav Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch. Quem foi para Tzfat conheceu a sinagoga dele lá, certo? E lá, quem estava aqui? Quem estava em Tzfat? A gente viu um lugarzinho onde o Rav Yosef Karo, ele tinha encontros com um anjo. Tinha um anjo que vinha estudar com ele, e ele, durante o sonho, ele fazia também várias perguntas, e o anjo respondia para ele. Uma das perguntas foi, por que você não criou o homem já no Olam Haba? Para que colocar a gente nesse mundo com as dificuldades para tentar chegar lá no fim e alcançar o Olam Haba? Para que todo esse trabalho? Já coloca a pessoa no Olam Haba, aproveitar a vida, já direto para o paraíso. Para que colocar nesse mundo para depois, para tentar se esforçar e conseguir chegar lá? O anjo falou para ele, olha, se você ganhasse tudo de mão beijada, tudo de bandeja, você não ia ficar contente com isso, não ia se sentir bem. Quando você ganha alguma coisa sem se esforçar, sem merecer, no começo é legal, mas depois de um tempo você sabe o que está faltando aqui, faltou o seu esforço para alcançar. Então, Shassali Kotzorki, Hashem deu as ferramentas para a pessoa alcançar o que ele precisa. Certo? Se desse direto tudo, então não ia ter prazer no que você alcança. Você tem prazer quando você se esforçou muito e alcançou alguma coisa. Então, esse daqui é o Shassali Kotzorki. Agora, eu pensei que talvez tenha outra coisa, porque é justamente o sapato. Roupas, se você vai comprar roupa, você tem P, você tem small, médio e large, certo? Tem vários, mas basicamente você tem 3, 4 medidas. Sapato não, sapato você tem 33, 34, 35, 36, qual a diferença? A roupa, se coloca uma um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouco mais justo, um pouco mais largo, dá para andar com isso. O sapato grande ou sapato pequeno, apertado, não funciona, não tem como andar. Shassali Kotzorki é justamente com o sapato, por quê? Porque eu tenho justamente o que eu preciso. Às vezes eu vou decidir, não, eu quero mais, eu quero uma casa enorme. Aí você vai ter uma casa enorme, você vai ver que uma casa enorme, na verdade, você precisa limpar uma casa enorme também, não fica tão mais fácil, certo? Cada coisa vem com seus problemas, não é? Não, a casa menorzinha, você limpa, meia hora, uma hora, acabou. Uma casa de 2 andares, 3 andares, parece legal, mas na prática, no dia a dia, nem sempre é o que você precisa. O que você precisa é justamente o sapato, porque sua vida combina com você. Você precisa se encontrar nela, nem sempre é fácil, mas o que você tem, sua vida combina com você. A gente está agradecendo que a gente tem o que a gente precisa. Eu gostaria, talvez, de ter outras coisas, mas não necessariamente isso daqui te faria bem. A gente tem o que precisa. Justamente o sapato é a parte... Mínimo, é o mínimo que você precisaria, não é? Tipo, não necessariamente o mínimo, é o que combina com você. O sapato muito grande ou pequeno, você não consegue usar. Justamente o sapato para representar isso. Sim, mas é muito mais fácil você ter várias roupas e ter roupas de cada cor. A roupa, na verdade, você acaba tendo a gravata também. Tem também aqui. Ele passa. O sapato aparece menos. O sapato tem muito mais até tem variações, mas poderia menos ser. E também tem menos mas a brachá é justamente sobre o sapato. Porque tá longe dos olhos. A roupa tá... é a parte mais baixa do corpo. Pode ser, talvez. Talvez por isso também. Mas Shassali Kotzorki me fez o que eu preciso, porque o sapato é o que representa isso. Tem que ser exatamente do seu tamanho, tem que combinar com você. Um pouco mais, um pouco menos, já não funciona. Tem, o Rav Kuk escreve um lugar, tem muita gente que gostaria de ser rico. E você tem na cabeça, seria muito legal ser rico, ter muito dinheiro, eu ia poder ajudar os outros, 1000 coisas boas, porque a Hashem não me dá isso. Então ele fala que às vezes depende do tipo de pessoa, mas tem pessoas que se ele tivesse muito dinheiro, ele seria preguiçoso. Se ele tivesse muita coisa, não precisasse trabalhar, então ia ser preguiçoso, não ia fazer nada o dia inteiro. Então às vezes o ter dinheiro pode ser negativo nessa questão. Então exatamente aonde você está, o que você tem, o que você não tem, a gente te colocou naquela situação, porque com isso você vai conseguir lidar e com isso você vai conseguir crescer. Uma coisa a mais que parece boa, nem sempre isso na sua vida seria positivo. Shassali Kotzorki talvez é essa questão, por isso é justamente um sapato. Siga em frente. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, ozer Israel bigvura. Que a Kadosh Baruch Hu, ele dá força da gvura para Am Israel. Quem apareceu aqui que não estava até agora? Am Israel, certo? Até agora todas as brachot era do corpo. Era geral. Sim. Era todo mundo. De repente o povo judeu aparece aqui, por quê?
Por que não está Pokeah, Hevreim, Israelim? Por que não tem Israel em todo o resto? Por que a gente apareceu justo agora? E também tem uma ordem que parece, não sei se eu estou falando besteira, mas tem uma ordem que ele começa falando da criação, As primeiras são mais a e criação. aí depois sim. vai para o ser humano. É a ordem que a pessoa vai acordando. Ele É. abre os olhos, ele se mexe, ele levanta, ele fica no pé, fica de pé, anda. Tem essa ordem. Mas por que Israel só aparece justamente agora? O que aconteceu com antes? O que aconteceu com tudo que tinha atrás? Por que Israel não está lá? Então, tudo que tinha atrás eram coisas um pouco mais materiais, mais claras, certo? Quanto mais, digamos assim, para uma criança, se você quer falar para ele fazer um trabalho, o que você tem que falar para ele? Você tem que falar exatamente como fazer o trabalho, certo? Uma criança, você falar para ele, olha, uma de 10 anos, digamos, faz um trabalho sobre a natureza, sobre o desenvolvimento dentro da natureza. Qualquer coisa que você inventar para ele, você precisa falar para ele, olha, eu preciso de uma folha de 32 linhas, você precisa escrever com essa caneta, desse tamanho, essa fonte, tem que falar para ele tudo exatamente. Quando ele vai crescendo, ele começa a entender conceitos um pouco mais abstratos, certo? Conceitos mais abstratos, eles são difíceis de pegar, são mais confusos. Se você fala uma coisa mais abstrata, cada um entende de uma coisa diferente. Se você fala mais claro, exatamente, todo mundo entende. Até agora, eram coisas claras, abrir os olhos, se mexer, levantar, tudo isso são coisas muito claras. Quando a gente chegou nessa brachá, a gente está falando agora sobre gvurá. O que é gvurá? O que é coragem, bravura? O que é isso? Já é um conceito um pouquinho mais abstrato. Aqui, você pode chegar em coisas diferentes. Você pode chegar no cara, o que é gvurá? Gvurá é o cara que é forte, o cara que bate nos outros, o cara que tem força, tem poder. Será que é isso? Aqui, a brachá, a gente vem falar, olha, existe um tipo específico de gvurá que eu estou procurando, que é a gvurá, qual gvurá que eu estou agradecendo, não a força física, aqui já é uma questão um pouquinho mais espiritual, mas é a força de vontade, é a coragem na vontade. Quando você tem duas opções para fazer o certo e o errado, está muito a fim de fazer o errado, certo? Você quer muito, mas você vai conseguir se segurar. Você tem um Lashon Hara para falar de alguém, certo? Você ouviu dizer que alguém fez tal coisa, e você encontrou outra amiga, outro amigo que você quer conversar com ele, quer contar. Aqui é a gvurá, essa daqui é a força que você tem que ter. A força de se segurar, certo? Eis é o Gibor, aparece na Mishnah. Qual é o Gibor? Quem é o verdadeiro Gibor? A Koveshet Yitzro, o cara que vence o próprio Yetzer, a própria vontade, inclinação negativa dele. Vencer os outros é fácil, você se esforça, vai na academia, 2, 3 meses, você vence alguém. Mas vencer a si mesmo esse é o mais difícil. Vencer a própria vontade para fazer o certo, isso daqui é o mais complicado. Então, quando vai aparecer aqui nas nossas brachot gvurá, que é um conceito mais abstrato, precisa aparecer junto ao Israel, para falar, olha, eu estou falando de um tipo exato de gvurá. O povo judeu, quando a gente lê o Tanakh, vê um monte de guerras, um monte de situações, que hoje em dia a gente pensa o quê? Tanta guerra, como era a guerra antigamente? Era mais sangrenta do que hoje em dia, né? Atirar de longe, explodir. Você tinha que ir lá com uma espada. O que é... Corpo a corpo. Corpo a corpo. Como eles iam para a guerra? Como era tão forte assim? Então, quando a gente lê um pouquinho, aparece que a guerra, mesmo no povo judeu que tinha que guerrear, eles não eram a favor, eles não queriam isso. Então, por exemplo, quando Yoshua foi chegar em Eretz Israel, depois que eles saíram do Egito, Moshe Rabbeinu faleceu no deserto, Yoshua foi entrar com o povo. Agora, ele mandou para os povos que estavam aqui 3 cartas. Ele falou, olha, para cada cidadezinha, mandou uma carta, falou, olha, pessoal, quem quiser fugir, quem quiser ir embora, por favor, pode sair. Quem quiser fazer as pazes, estamos aqui, vamos fazer as pazes, vamos fazer um acordo, tudo certo, ninguém vai ser morto, vamos fazer as pazes, vamos fazer uma aliança. Quem quiser guerrear, não tem o que fazer, a gente precisa entrar, é nossa terra, a gente vai guerrear. Mas o guerrear é a terceira opção, eles não tinham essa vontade, eles não queriam fazer isso. Porque a gvurá deles não é uma gvurá de eu tenho poder, eu posso fazer com os outros o que eu quiser. A gvurá deles é o autocontrole, a capacidade da pessoa se controlar a si mesma. Esse daqui é o Ozer Israel Gvurá. Próximo. Podemos continuar? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, oter Israel betifará. Que a Kadosh Baruch Hu, oter é uma coroar o povo judeu betifará. Tiferet é uma beleza, uma coisa esplendorosa que você vê de longe, parece muito bonito, certo? Então é uma coroa que engrandece, uma glória para o povo judeu. Agora, de novo aqui, quem apareceu na nossa Mishnah? Israel, certo? Por quê? Porque a glória também é um conceito um pouco mais mutável, móvel. Dá para definir isso de várias formas. O que é a glória do povo judeu? O que o povo judeu se orgulha?
primeiro lugar no campeonato de basquete, certo? Qual é o orgulho do povo judeu? O que o povo judeu quer? O que a gente... O quê? Eretz Israel, pode ser. Certo? Mas se perguntar para qualquer um na rua qual é o orgulho do povo, cada um vai falar uma coisa diferente. O que ele acha que é o orgulho? Então, o orgulho, a glória do povo judeu também precisa falar, olha, não é qualquer tipo de glória, não é qualquer sentimento de eu ganhei, eu fiz alguma coisa. A glória judaica, ela realmente é conectada com alguma coisa, principalmente na questão ética. Certo? O povo judeu, uma das funções do povo judeu no mundo é trazer a ética para o mundo. Então, a tzavá, por exemplo, o exército judeu é o exército mais ético que tem, certo? Contam que uma vez teve alguma guerra que entraram em Gaza e durante, sei lá, o pessoal estavam lá, os Haelim, então eles invadiam casas e tinham que entrar lá. E uma hora um dos Mefakdim chamou todos os Haelim dele, colocou eles em volta, falou, pessoal, vou contar para vocês uma história. E contou a história quando o povo judeu entrou em Jericó. Quando a Israel entrou em Jericó, junto com Yoshua, Yoshua falou que não podia pegar nada da cidade e um cara pegou. Um cara foi lá e pegou algumas coisas que valiam bastante dinheiro que ele gostou, levou para casa. Por causa disso, na próxima guerra, o povo judeu inteiro perdeu. Quando chegaram em Ai, na segunda guerra, todo mundo perdeu. Porque uma pessoa é responsável por todos. No povo judeu é uma coisa só. Se um peca, isso daqui vai todo mundo junto. Então o cara falou, olha, a gente entrou aqui, a gente entrou por um motivo, aconteceu uma coisa, atacaram a gente precisa retaliar, precisa devolver. Mas quem pegou aqui, entre os Haelim, alguma coisa que não pertence a vocês, podem devolver. Você entrou na casa de alguém porque você precisa de proteção, a gente está invadindo, está atacando. Mas você não tem direito de pegar nenhuma caixinha de milho que tinha lá, nem nada. Então, quem pegou alguma coisa pode devolver. Quando vão bombardear, o exército liga para todas as pessoas na área, para avisar, olha, vai ter um bombardeio aqui nessa área, porque o Hamas tem alguma coisa, então quem é inocente pode, por favor, ir embora. Eles não saem atacando e matando sem pensar. A ética, uma vez eu vi no rádio que um cara estava falando que ele cansou dessa história de que o povo judeu tem que ser Or Lagoim, uma luz para os outros povos. Cansei dessa história. Porque isso daqui é um peso. Sempre que a gente faz alguma coisa, todo mundo cai em cima. Como vocês fazem isso? Quando fazem pior. Tem a organização na ONU, que chama... Como chama? Sobre direitos humanos. A Organização de Direitos Humanos na ONU, quando eles começaram a organização, no primeiro ano, tudo que teve lá foi contra Israel. Certo? Era 100%. Você pode ter o que for na Síria, na África, o que for, eles focam na gente, porque é chato, incomoda e tal, mas o fato é que, no fundo, a gente falou que a gente veio trazer ética para o mundo, então eles querem ver se está tudo certinho. Se acontecer alguma outra coisa na África, em que eles não têm nenhum comprometimento com nada, eles não falaram que eles são um povo ético, então tá bom, deixa eles, mas vocês, eu estou cobrando de vocês. Certo? A gente, é chato, não é legal? Podiam cobrar um pouquinho menos, mas no fundo, isso daqui serve para a gente aprender. Será que a gente realmente está seguindo o que a gente tinha que fazer? Eu vi, acho que tem um mês atrás, ou alguma coisa assim, para o último conflito que teve com Gaza, que um dos Idiota Haronot, um dos comentaristas que às vezes tem, sim, ele falou que a única solução para vencer seria se tacar um míssil de volta. Um para um. De um para um. Mas não, a gente não quer atingir inocentes. Por outro lado, aqui de novo entra o que a gente falou de equilíbrio. Você não quer atingir inocentes, mas se estão te atacando, você precisa devolver. Às vezes tem um inocente e outro que vai acabar perdendo, vai acabar caindo. Tem um rabino de Mahon Meir, ele estava em Aramor uma época, ele estava na tzavá. E ele contou que ele estava no tanque, e quando ele estava no tanque estava tendo um tumulto lá com os árabes perto da fronteira, e ele viu 2, 3 caras armados, e no tanque você atira com o tanque, não tem muito o que fazer. Ele viu 2, 3 caras armados que apareceram e sumiu da visão lá. Passaram mais alguns 2, 3 minutos, apareceu de novo gente, apareceram mais algumas 3, 4 pessoas, ele falou pro cara que estava com ele, atira, e o cara atirou e explodiu o que tinha lá. E aí ele ficou mal, porque pode ser que não eram os mesmos, pode ser que eram outras pessoas. E aí ele ligou pro rabino dele e falou, olha, a gente viu 3, 4 caras armados, depois de alguns minutos apareceu gente, eu atirei e não sei quem era. O rabino dele falou, olha, pessoal, tem que ter um equilíbrio aqui, não dá para cada vez que aparece vai verificar, você vai perguntar para o cara quem é você, qual a sua intenção. Não, você está num tumulto, tem gente armada, apareceu algum perigo, você atira, tem que achar um equilíbrio, você não pode falar agora eu não vou atirar, não vou atacar ninguém, você precisa ter um meio termo aqui. Mas esse é o ponto, às vezes
no tratamento normal a gente tem ética, Sim. muita ética em relação ao exército. Ao mesmo tempo, a gente, talvez por isso, as coisas, eles sabem que a gente tem ética. É mais difícil de achar o ponto do meio. É muito fácil você atacar todo mundo ou você não atacar ninguém. No Tibete, acho que os monges do Tibete, acho que eles não atacam ninguém. Não, acho que uma vez teve uma briga com a Coreia do Norte, atacaram todo mundo lá, eles não fizeram nada, ficaram quietos, foi todo mundo morto. Não sei se todo mundo, mas os extremos são muito fáceis, é difícil achar o caminho do meio. Vamos lá, certo? Aqui também, a gente pode ficar meia hora em uma brachá, pode ficar 2 segundos para achar o caminho do meio. Vamos para a próxima. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, anoten layaef koach. Que Hashem ele dá força para os cansados, certo? O que é a força para os cansados? Essa brachá não aparece na Gemara, certo? Essa é uma das brachot que não aparece na Gemara, por isso tem discussão se faz ela ou se não. O Beit Yosef fala como ele encontrou no Sidur dos Ashkenazim essa brachá. Ele falou como eles inventam uma brachá que não está na Gemara. O que vocês estão inventando o brachot? Então não é para fazer. Mas tem outros lugares que falam que sim, aparece essa brachá. Então acho que mesmo os faradim eles fazem também. Anoten layaef koach. A gente agradece aqui que Hashem ele dá força para o cara que está ayef, para o cara que está cansado. Certo? O que representa isso? É o mais simples, você vai dormir cansado, acabado. Quando você acorda cheio de força. Certo? Essa força que você tem, a força do corpo, ela é conectada com a força da alma. Durante a noite, quando você dorme, a alma sobe, ela se conecta de novo com a Hashem. Quando ela volta para o corpo, ela volta descansada. Não tem laef koach, quando você acorda, a força que você tem quando você acorda de manhã. Não nos primeiros 5 minutos, um pouquinho depois, mas no fim você tem força para começar o dia de novo. Essa é mais simples. Próxima. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, ama'avir shena me'enai utnuma me'afafai. Já vamos ver a continuação. Essa brachá depois começa a vir ratzon. Então aqui, na verdade, você tem uma brachá curta com uma continuação, um pedido a mais que é conectado. Então, se houver alguém fazendo essa brachá, você não vai responder amém aqui, vai responder amém só lá embaixo, Gomer Chassadim Tovim Lamo Israel, porque é uma brachá só. Mas vamos pegar o começo e depois a gente vê a continuação. Então, o que é a Ma'avir Shena Me'enai Tumah Me'afafai? Essa brachá era feita quando lavava o rosto, para tirar o que sobrou do sono, o que ficou da cama dentro da gente. A gente sai da cama, mas a cama continua com a gente, certo? Então, a Ma'avir Shena Me'enai, que você tira o sono dos meus olhos, o Tnumah Me'afafai e o cansaço das minhas pálpebras. O sono é mais pesado e o cansaço é menorzinho. Então, também a pessoa vai passando um talich, ele vai passando um processo. Primeiro você perde o sono, depois você vai perdendo o cansado que tem, e aí você tem força para começar o dia. Então, são os dois lados aqui do Shena Me'enai e Tnumah Me'afafai, representam essas duas situações. E aí começa uma brachá que é um pouquinho mais longa, que é meio que aproveitando. A gente está fazendo as brachot de Birkot HaShachar, a gente está agradecendo e ao mesmo tempo pedindo. Certo? Toda brachá de agradecimento também tem um certo lado de pedido. Você pode pedir nela também, pelo que você precisa, o que você acha conectado com essa brachá. Então começa aqui o seguinte, que seja da sua vontade, é um tipo de pedido, certo? Que se ele quiser, você vai ter. Isso aqui é mais geral. Que a gente se acostume com a Torá. Quer dizer, se acostume com a Torá. No começo, quando você está cumprindo alguma coisa pesada, difícil, não é fácil. Com o tempo, você vai se acostumando, isso daqui se transforma parte de você, parte da sua natureza. A gente quer que a Torá seja parte da nossa natureza, não uma coisa que está lá na sinagoga, ou que a gente cumpre de vez em quando. Tem que ser uma coisa que é parte da gente. Então, no começo é um pouco pesado, uma mitzvah aqui, uma mitzvah lá, mas com o tempo você vai se acostumando, ela vai se transformando parte de você. Não no sentido de que eu faço isso já automático, mas na facilidade, na conexão que você tem com isso. Vedabequino bemitzvotecha, que a gente se grude, se conecte com a mitzvah. Não eu faço uma mitzvah e depois vou embora, que tem uma conexão mais firme, mais forte. Ve'alta vieinu lo lidei chet ve'lo lidei averá ve'avon. E a gente pede para Hashem ajudar a gente que a gente não faça nem chet, nem averá, nem avon. São 3 palavras para pecado. Chet é sem querer, averá é por negligência e avon é de propósito. Certo? Que você vai lá e faz bemezid, você faz de propósito haverá. Então a gente pede para nenhum dos 3, para a gente não cair em nenhum deles. Het, haverá e avon. Por que essa ordem? Deveria pedir primeiro sobre avon. Primeiro que eu não faça de propósito. Depois que eu não faça por negligência. Depois nem sem querer. Porque a gente inverteu a ordem aqui.
Certo? Faz sentido, não? A ordem deveria ser, primeiro eu não quero o pecado grande, depois o menorzinho, depois nem o pequenininho. Aqui a gente fala que eu não faço nem het, nem haverá, nem avon. Se eu não faço het nem sem querer, eu não vou fazer de propósito. Porque essa é a ordem. Então a ideia aqui, que aparece em alguns mefarshim, é que quando você cai, você não cai direto. Você vai caindo devagarzinho, certo? O Yetzer Hara não vai chegar para você e falar, olha, mata alguém. Ele não vai chegar assim. Ele não vai te jogar lá pro outro lado direto, porque não é você não vai fazer isso. Ele começa devagarzinho, uma coisinha depois da outra. Olha, não estou falando para você matar alguém. Só coloca lá no Facebook uma piada da pessoa. Fala mal dele. Com o tempo, isso daqui vai piorando, vai ficando cada vez pior. Então a gente pede para não ter nem o comecinho, nem o primeiro deslize que vai fazer a gente cair no fim. Tem no primeiro Mizmor do Teilim, está escrito, Ashrei Aish Asher Lo Alach Be'atzat Reshaim, Ubederech Hataim Lo Amad, Ubemoshav Leitzim Lo Yashav. Ashrei Aish, é louvada a pessoa que o quê? Bederech Hataim Lo Alach, que ele não foi no caminho dos... Bederech Reshaim Lo Alach, desculpa, Ashrei Aish Alach Be'atzat Reshaim, ele não foi no caminho dos Reshaim, ele não parou no caminho dos Hataim, ele não sentou com as pessoas que ficam só sentadas sem fazer nada, Moshav Leitzim, que ficam lá contando piada. Aqui também ele fala a mesma coisa. No começo a pessoa vai, depois para, depois senta. No começo você começa só passei ali do lado. Depois eu passei ali do lado, eu só dei uma olhada. Depois você já senta para fazer, certo? As coisas vão... A queda é um processo, não é de uma vez só. Então a gente pede nem o reto, nem a verá, nem a von vai crescendo, porque a gente não quer começar nem do deslize. Velo lidei nisayon, velo lidei visayon, que eu não tenha nem nisayon, nem visayon, nem testes, nem visayon é ser desprezado, passar por uma vergonha, certo? Agora o teste, por que tem o teste? Por que Hashem testa a pessoa? Qual a ideia do teste? Para ver se ele cai? O teste é bom? O teste é ruim? É bom ser testado ou não? Depois que a gente saiu da escola, é bom que tinham provas ou não? Dói. É? Às vezes dói. Às vezes dói, mas o que acontece se não tivessem provas na escola? Você não passaria, você não superaria. Digamos que todo ano você fosse subindo de ano sem provas, sem nota. O que você ia acabar quando você acabou o colegial? Quando você ia saber? Quando você ia ter estudado? O teste te ajuda a crescer, ele te coloca, olha, aqui tem um obstáculo, você precisa correr e pular por cima, você precisa passar por ele. Então por que a gente não pede testes? Para a gente não ter teste, o teste vem te ajudar a mostrar a sua força, a sua capacidade e crescer. O teste é uma coisa boa, teoricamente. Porque a gente pede para não ter testes. Ok? Pode acontecer de não conseguir passar. Pode acontecer, exatamente. Porque se vem o teste, pode ser que você não vai passar. É melhor pedir para não ter testes. A gente vai decidir se vai ter ou se não. Eu peço para não ter, porque vai saber se eu passo ou se não. Isso até explica um pouco o que a gente viu lá atrás, nas brachot, de que não me fez goi, não me fez escravo. Por que nessa linguagem? Por que não na linguagem de me fez livre? Por que não está escrito na linguagem de não me fez escravo? Então uma das explicações fala que tinha Am Israel, Beit Shammai e Beit Hillel. Eram dois Batei Midrash, duas escolas, que eram bem, discutiam muito um com o outro. Cada um achava justamente o contrário do outro, eles sempre discutiam. Eles discutiram por 2 anos, aparece na Gemara, 2 anos ficaram discutindo se é bom que a pessoa foi criada ou se é ruim que a pessoa foi criada. E no fim, os dois concordaram, depois de 2 anos, que era melhor não ter sido criado. Por quê? Porque depois que a gente é criado, olha o que a gente faz por aí. Então os dois concordaram que era melhor não ter sido criado. Mas já que você foi, então vamos tentar fazer uma coisa boa. Ou seja, era melhor que a gente não viesse para esse mundo passar pelos testes, porque muitas vezes a gente erra, a gente acaba pecando, a gente acaba fazendo coisas erradas. Então é melhor nem ter sido criado. Então, eu falo que eu preferia não ter nem os testes. Se vai ter ou se não vai ter, não sei o que decida. Eu peço para não ter, porque seria melhor não ter. Então lá atrás a gente fez que não me fez goi, não me fez escravo, por quê? Porque eu não vou falar que, obrigado que você me fez e eu di. Porque era melhor não ter sido feito. Mas já que você fez, pelo menos não saía assim, com mitzvot, ou não sem mitzvot. Certo? Então por isso a gente pede para não ter nisayon. E o visayon, a vergonha, é justamente por causa do teste. Às vezes tem um teste e você cai, isso aqui vai trazer vergonha, você vai se sentir mal, porque... Justamente veio isso acontecer, eu podia ter vencido e não venci, eu caí. Então você vai sentir vergonha. Agora, não sei se tem a ver, mas quando você não procura e vem a você, é porque chegou você porque tem algum motivo.
Mas chegou a hora de você colocar alguma coisa na prática, transformar uma cor, uma força que você tem, um potencial que você tem na prática. Mas se você te dá isso procura, pra você... muitas vezes você está buscando isso para tua gravar, pelos teus motivos pessoais. Você procura o teste? Quando você procura o teste, Sim. com certeza Aí é pior. aí você está buscando aquilo, você não veio para você, quer dizer, você Sim. não tem aquela máxima outra. É muito difícil, pode até ter, mas Sim, aí é pior. não Quando tem você garantido procurou o que teste. não tem garantido que aquilo ali vai te acrescentar. David Amelech, ele pediu testes e acabou caindo. Certo? Hashem falou, porque ele falou para Hashem, por que você colocou só Avraham Avinu na Merkavá, tal, porque não eu? E Hashem falou, olha, Avraham Avinu eu fiz 10 testes e ele passou. Aí David Amelech falou, eu também quero. Hashem falou, olha, melhor não. Eu quero, melhor não. Eu quero, tá bom. Aí ele teve um teste e acabou caindo. Certo? Então, teste não é fácil, então não tem que procurar eles. A vida já tem dificuldade suficiente, não precisa procurar testes. Certo? Velishlot banu yetzerará. A gente pede para o que Yetzerará ele não tenha poder sobre a gente, que ele não controle a gente. É conectado com o diante, certo? Para a gente conseguir fazer as coisas certas. Verchikeinu me'adam ra u'michaverá. E distancia a gente de uma pessoa ruim e de um amigo ruim. Qual a diferença entre uma pessoa ruim e um amigo ruim? Uma pessoa ruim, o cara é ruim para todo mundo. Ruim para Hashem, ruim para as outras pessoas. Então, prefiro ficar longe dele. O amigo ruim, ele é bom para você, mas ele é ruim para Hashem. Então, ele te puxa para baixo. Certo? Ele é seu amigo, é seu haver, mas ele te leva a fazer coisas erradas, certo? Isso aqui é brachá boa para os pais, que tem crianças, certo? Aqui é para os filhos não terem amigos problemáticos, porque muitas vezes vão atrás dos amigos, não atrás dos pais. Então, para estar afastado tanto de pessoas más, que você sabe que a pessoa é ruim, quanto pessoas que parecem boas, mas no fim eles acabam te puxando para baixo. Também tem aqui essa questão do mais light para o mais pesado, nesse caso. Yetzerará, ou não tem... Não, são dois tipos de coisas que influenciam a pessoa. O Yetzerará de dentro e o Adam Ra que é de fora. Duas influências sobre a pessoa. Então, se eu estou longe do Yetzerará, eu tento chegar perto do Yetzeratov de Maasim Tovim, fazer boas coisas. Aqui é um conceito um pouco mais profundo, que fala sobre que mesmo o Yetzerará, ele tem que ser subjugado para a vontade de Hashem, certo? Pegar mesmo as coisas ruins, a preguiça, a raiva, pegar tudo isso e fazer com isso uma coisa boa, certo? Você pensa, está afim de fazer alguma coisa errada, tal, aí você fala, não, eu estou com preguiça, vou ficar aqui na cama. Tentar usar as coisas ruins para um funcionamento bom. Fazer disso alguma coisa boa. Que a gente seja visto com bons olhos por todas as pessoas à nossa volta, por Hashem e pelas pessoas. Só chen chesed rachamim, chen é graça, é uma coisa, graça é de graça, certo? Chen e chinam é mesmo shoresh, a mesma raiz. Chesed é um merecido, que você merece. E rachamim é uma coisa que você não merece, mas você ganha. Certo? De graça, nem mal nem ruim, mas Hashem te dá. Chesed, você pede que eu mereço, eu fiz coisas boas, eu mereço uma coisa, receber bem. E rachamim é uma coisa que eu não estou merecendo, mas eu peço para Hashem ter piedade. Vetigmeleinu chassadim tovim, que a gente tenha bons chassadim. Então, o chesed são coisas que acontecem com a pessoa porque ele merece. Então, a gente pede que sejam coisas boas. Baruch Atah Hashem, Gomer chassadim tovim, le'amo Israel. Isso completa todos esses pedidos, certo? Que a pessoa tenha dentro da vida dele bastante chesed. Vamos só fazer a próxima, tá bom? Que a próxima é rapidinho, são parecidos com o que a gente viu até agora. São 8h30, não? Eu estou sem relógio. 8h30. 8h30. Tá bom, a próxima é curtinha. Essa próxima tefilá, ela aparece na Gemara como a tefilá especial de Rebbe. Rebbe era Rabi Yehuda Nassi, quem escreveu a Mishnah, mais ou menos anos 200. Ele tinha uma brachá especial que ele fazia no fim da tefilá dele. A gente faz ela de manhã cedo. Ela em algumas coisas é parecida com a de antes, mas vamos lá. Yiratzon lefanei Hashem Elokeinu veloke. Tem linguagem no plural e tem no singular, depende do Sidur. Aqui está no singular. Yiratzon lefanei Hashem Elokai velokei avotai. Só Abaye fala na Gemara que é melhor pedir no plural. Porque quando você pede tudo no singular, Hashem fala, tá bom, vamos ver se merece. Mas quando você está pedindo para os outros também, então deixa passar um pouquinho. Mas aqui a brachá está no singular. Elokai velokei avotai. Shetatzilei yom vechol yom meazei panim ou meazut panim. A pessoa, para ele ser salvo de azei panim, são pessoas que são caras de pau, certo? Pessoas que têm azut. Azut é o cara que vai fazer a coisa errada e não está nem aí com nada. Então, tanto de azei panim, pessoas que são assim, quanto que eu próprio não tenha isso, azut panim. Certo? Aqui a gente está pedindo uma das midot mais complicadas. Geralmente as midot, parece que, olha, você tem preguiça, qualquer midá, dá para você usar para o lado bom.
Mas Azut Panim, essa aparece em alguns poskim no Mishnah Berurah, que é melhor nem usar pro lado bom isso daqui, certo? Tem um monte de gente fazendo haverá, e você quer cumprir uma mitzvah no aeroporto, você quer rezar, qualquer coisa assim, está num lugar que ninguém reza, e você quer fazer uma coisa, o Mishnah Berurah fala, faz no canto, não vai mostrar para todo mundo. Azut Panim, quando você tem essa midá, é melhor se afastar dela. Em Hassidut tem Azut de Kedushá, que é uma coisa mais longe. Me'adam Ra. Desculpa, mas azut é o quê? Azut? É. O quê? Não, o que seria azut, a palavra azut? Azut é um cara que é cara de pau, ele faz as coisas sem se importar com os outros, sem se importar com quem está olhando. Me'adam Ra, Me'etzer Mechaverá, Meshachen Ra. Aqui são as influências que tem para a pessoa, tem Adam Ra e Haverá, igual a gente falou antes. Yetzer Ra, Shachen Ra é o vizinho, certo? Para ter bons vizinhos, isso é importante, principalmente o de baixo. De baixo precisa ser bom. É só filho morando no primeiro andar. Morando no primeiro andar. Eu falei pra minha vizinha, não falei, queria falar. Mora no último. Não quer barulho, mora no último. Mas tudo bem. O me pegará coisas ruins que acontecem com a pessoa. Me ainará, que não tenha sobre mim ainará, certo? Mal olhado. Me lachonará. Todas as coisas aqui são coisas que poderiam ser boas, mas tem um lado ruim. Lachonará, para ninguém falar mal de mim e eu não dos outros. Me malchinut. Malchinut é quando alguém dedo duro, alguém te dedurar, certo? Antigamente isso era um pouco mais, acontecia mais uma Keilah judaica em algum lugar, tinha sempre alguém que vinha, tinha algum problema com alguém, dedurava ele pro Shelton, pro governo. Medut sheker, para ninguém ser uma testemunhas falsas contra mim. Messinata briot, para ninguém me odeie, certo? Alguém que te odeia, não porque você precisa dele, mas isso aqui não é uma coisa boa, você precisa viver de bem com os outros. Me'alilá, a palavra alilá é famosa no judaísmo, certo? Quando faziam as histórias do Alilat Dam, que falavam que o povo judeu usava sangue de crianças para fazer matzá. Alilá, com a tradução, calúnia, certo? Calúnia. Mimita Meshuná, uma morte desastrosa, uma morte estranha. A gente pede para morrer com tranquilidade, quando chegar a hora para as coisas serem tranquilas. Mecholaim Raim, doenças, coisas ruins que podem acontecer no dia a dia, acidentes. Misatana Mashchit, aqui eu ia dizer também, com outra forma. Midin Kashe, Mibal Din Kashe, que se tiver um julgamento, para não ser um juiz, um julgamento duro, pesado, que eu preciso gastar muita força com isso, e nem a outra pessoa do lado, quando eu estou tendo que lidar com alguém que não seja uma pessoa difícil, para conseguir chegar num acordo, uma coisa mais calma. Ben Shel Ben Brit, Ben Shel Ben Brit. Tanto faz se ele é Ben Brit, se ele é Yehudi ou não Yehudi, eu peço porque o problema é o mesmo. Midina Shel Geinom, e para não acabar caindo no Geinom, certo? Então aqui ele faz algumas bakashot, alguns pedidos, e com isso a gente acaba a Birkot HaShachar, certo? Daqui para frente a gente vai começar, tem a Parashat HaAkedah, mas vai começar os Korbanot. Então Birkot HaShachar das Brachot que a gente faz de manhã cedo, são essas daqui, com isso a gente acaba. Daqui para frente a gente vai falar de outros assuntos. Essa faz de manhã cedo em casa ou na sua? O quê? Essa pode fazer em casa também. Os homens costumam fazer na sinagoga antes da filar, mas pode fazer em casa, em qualquer lugar. Mas que você não pode fazer nada. Qual? Birkot HaShachar, sim. Sim, você não pode começar o dia antes de fazer Birkot HaShachar. Esse tem que ser o começo do seu dia. Leva 5 minutos. Não, moderni não. Birkot HaShachar é o básico, certo? Tem diferença. É o básico para começar, antes de começar o dia. Até aqui, antes de começar o dia, você tem que fazer isso. Tem diferença homens e mulheres, certo? Homens que têm a obrigação de fazer a tefilá inteira, então eles precisam fazer a tefilá inteira antes de começar o dia. Mas mulheres que não vão fazer shacharit, é isso daqui que tem que fazer, o Birkot HaShachar. Certo? Esse aqui é o inicial. É o básico, é muito bom, mas é o básico porque para começar o dia tem que passar por isso. Certo? Muito obrigado.